na casa do Senhor, para adorar, para glorificar o Senhor. E mais uma vez, né, recebi esse desafio de estar aqui para trazer uma palavra, né, para nós. E eu digo para o meu esposo, né, que para mim tem sido muito mais ainda a forma de eu estar aprendendo, né, estar buscando mais de Deus, aquilo que Ele tem em primeiro lugar para a minha vida, né, e com certeza também uma palavra direcionada, né, uma palavra para cada um de nós, amém? Amém. E a palavra que eu tenho para os amados essa noite, né, que Deus tem colocado no coração, estava meditando sobre ela, desde quando eu peguei o estudo das crianças, que a gente está dando aqui atrás. As crianças vão ficar aqui hoje, que são a minoria hoje, né? E aí dá aula para 1, 2, tá certo? Então as crianças vão ficar aqui, até porque isso vai ser muito bom para as titias também, né? Porque elas também estão comigo nessa missão de cuidar das crianças, e o assunto que nós estamos trazendo para as crianças também é sobre isso. E elas vão ouvir de qualquer forma aquilo que, tá certo? Vai ser de uma forma diferente, com certeza, né? Mas o Senhor vai falar no nosso coração. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4. Neemias, a pedra no 10. Neemias depois de Esdras, antes de Esther, número capítulo 4. Neemias capítulo 4. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura, amém? Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? E Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. E nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Vamos ver isso até aqui, irmãos. Amém? Vou fazer aqui mais uma oração. Amado Deus, amado Senhor, Pai, eis-me aqui diante do Senhor. Senhor, essa é a tua palavra. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem a tua verdade para ser ministrada ao nosso coração essa noite. E tu sabes daquilo que nós precisamos. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. Pai, fala conosco.
que os nossos ouvidos estejam abertos, que a tua igreja esteja receptiva para, Senhor, ouvir, receber e atender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós já oramos a Ti. Cerca este lugar, Senhor, com os Teus santos anjos, Pai. Cerca este lugar, Senhor, que, Pai, toda e qualquer distração, tudo aquilo, Senhor, que se colocar como barreira, como resistência à Tua palavra, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela é viva, a Tua palavra é eficaz, e cremos, a Tua palavra, ela não voltará vazia. E ministra, Senhor, segundo a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para o Teu louvor e Tua glória, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Faz o Teu querer essa noite. Fala através da minha vida, da minha boca, Senhor. Eis-me aqui em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Amados, e aqui, né, a história de Neemias, nós vamos conhecer um pouco mais. Já lá no capítulo 1, né, Neemias, ele era filho de Acalias. E no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto ele estava na cidade de Suzã, Anani, um dos seus irmãos, né, veio até ele para lhe dar uma notícia. E essa notícia o deixou muito triste. Ele recebe essa notícia de que os sobreviventes do cativeiro babilônico, que naquela época o rei da Babilônia era Nabucodonosor, e ele foi que destruiu ali as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Então, Neemias, ele fica sabendo, através do seu irmão Anani, que o seu povo estava sendo humilhado, estava passando por grande sofrimento, e que o muro de Jerusalém havia sido derrubado e suas portas foram queimadas com fogo. E aí Neemias, quando ele recebe essa notícia, ele fica muito triste. Ele começa a chorar. Ele começa a chorar quando ele recebe essa notícia. Quantos de nós também não ficamos assim quando recebemos alguma notícia ruim de algum familiar, de alguma doença, de algo que realmente, quando nós recebemos isso, nos entristece. Agora há pouco mesmo eu recebi uma notícia do meu pai, ele ligou para mim. Meu pai, ele tem já infartou acho que umas 3 vezes, meu pai. E ele teve infartos silenciosos, mas teve um infarto mesmo que foi crucial, que ele teve que, não foi uma cirurgia, ele teve que colocar aqueles stents, que faz a abertura das artérias para a passagem, do sangue. E também o seu coração funciona apenas 40%. E ele toma bastante medicamento. E aí agora, por último, ele me ligou, me dando a notícia, porque ele já tinha me falado no mês de novembro: filho, eu vou fazer alguns exames, da próstata e tudo. E aí o médico viu que alguns fragmentos ele precisava ser examinados melhor. E aí quando ele foi feito novamente outros exames, e descobriu que meu pai está com câncer. Está com câncer e já vão repassar para ele fazer a radioterapia. Ele não mora em Fortaleza, ele mora em Aratuba. Meus pais são separados, já tem 26 anos, já tem a idade aqui que eu tenho junto com meu esposo, E aí eu recebi essa triste notícia, do meu pai. Ele já tem 73 anos. Então isso não abala a gente assim, na hora, Até ele mesmo disse: filha, ainda não caiu a ficha. Mas quando eu voltar para Aratuba, que eu vou ter que organizar minhas coisas, arrumar minhas malas, porque eu vou ter que ficar em Fortaleza, eu vou ficar com a sua irmã, para ela ficar me levando para poder fazer o tratamento, porque vai ser todos os dias o tratamento. Então, amados, Neemias, quando recebeu a notícia, de que os sobreviventes desse cativeiro, o povo de Israel, que era o seu povo, estava ali em grande sofrimento e humilhação, ele chorou, ele lamentou por dias,
Ele jejuou e ficou orando a Deus dos céus. Ele ficou ali em oração, clamando ao Senhor por aquela situação. E isso aconteceu na época que ele era o copeiro do rei, né? Que ele servia ao rei. O rei, nessa época, era o rei Artaxerxes, tá? Um pouquinho difícil de pronunciar, Artaxerxes, tá? E na hora que ele foi servir ao rei, né, o vinho, porque era esse o seu serviço ali diante do rei, ele servia o vinho, a comida, e ele tinha que provar antes, né, para saber se não estava envenenado. Então ele se apresentava diante do rei, então ele entregou ali o vinho para o rei, e o rei foi e percebeu ali e perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Por que você está tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. E aí Neemias ficou até com medo, né? Que viva o rei. Como não estaria triste meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo, né? E aí o rei então pergunta, disse para ele: e o que você gostaria de pedir? Então o rei estava ali, né, compadecido com aquela situação. E o rei chegou para Neemias e disse: o que você gostaria de pedir? Olha só, amados, né? Para você ver o resultado daqueles que realmente se importam, daqueles que oram, daqueles que jejuam, daqueles que estão buscando a Deus. Neemias, imediatamente ali, ele orou a Deus para poder dar uma resposta para o rei, tá? Porque Deus já tinha colocado algo no seu coração. E foi Neemias respondeu ao rei: se é do agrado do rei, se conto com a sua benevolência, que eu possa ir à cidade onde meus pais foram enterrados, para que eu possa reconstruí-la. E aí, amados, o que é reconstrução? O que é reconstruir? É fazer tudo novo, né? A reconstrução é fazer tudo novo. Porque você imagina reconstruir algo que está totalmente destruído, né? A gente vê muito aí em guerras, ou quando existem países, né, outros lugares aí, quando acontecem terremotos, maremotos, e vem toda aquela destruição. Eles têm que reconstruir a cidade novamente, né? Então essa era a missão de Neemias. Era isso que Deus tinha colocado no coração dele. E aí o rei foi, olha só o que o rei falou. O rei concordou que Neemias fosse. O rei liberou Neemias para que ele fosse lá na sua cidade, né? E isso marcando um prazo com ele. E aí o rei entregou cartas liberando uma escolta de oficiais, de soldados, e também madeira para que ele pudesse construir portas, né? Pudessem ajudar ali na construção, na reconstrução. Então, amados, o que é que eu entendo aqui? Até aqui nessa palavra, né? O rei, ele concordou, primeiro ele perguntou: o que você gostaria de pedir? Então ele estava ali com toda a oportunidade. Não somente ele lamentou, chorou, mas ele estava ali com toda a oportunidade de fazer algo que Deus havia colocado no coração dele. E ele foi à frente, ele disse: rei, eu quero ir lá, né? E o rei liberou, o rei concordou com ele e liberou. E ainda liberou também, como ele diz aqui, né? Entregou cartas, né? Liberando ali essa escolta para guardar ele nessa viagem. E também material, madeiras. Então, amados, quando Deus coloca um projeto no seu coração, no nosso coração, assim como foi no coração de Neemias, ele vai tocar, ele vai usar até o rei, viu? Para poder abençoar, para enviar recursos. Então não importa, querido, porque Deus, ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Ele vai usar pessoas que você menos imagina para aquilo que ele tem para fazer. Então, quando Deus, ele coloca um projeto, uma obra no nosso coração, no teu coração, creia que ele já está providenciando tudo. Ele já está providenciando os recursos. Ele já está tocando no coração daqueles que vão ali a ajudar na obra do Senhor.
Amém? Em tudo que for necessário. Veja só, até o material, né? A madeira era o melhor. O rei, ele liberou para que Neemias levasse para ajudar na reconstrução, né, dos muros de Jerusalém. Lá no capítulo 2, né, nós vemos aqui, já lá no verso 11, Neemias, então, ele vai a essa viagem, ele foi liberado pelo rei. O rei já deu as cartas, o rei já disse, você vai, mas tem um prazo para você voltar. E ele foi. E quando ele chegou em Jerusalém, né, já em 3 dias de permanência naquele lugar, ele foi com alguns dos amigos. Ele pegou ali alguns dos seus amigos, diz aqui, ó. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Outra coisa aqui, amados, que a gente tira como um princípio para nós, né? A palavra que o Senhor tem para nós e nos ensina. Aquilo que Deus coloca no teu coração, não espalha para todo mundo. Não fica comentando com todo mundo. Neemias aqui, ele levou apenas alguns amigos. Tá certo? E aqui diz que ele não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no coração dele. Diferente do que aconteceu com José do Egito, né? Aquilo que Deus colocou no seu coração, os sonhos, ele foi e revelou aos seus irmãos, ele foi contando, ele foi falando, né? E ali o que foi que aconteceu com José? Ele foi jogado no poço e foi tido como morto. E chegaram até a dizer para o seu pai que ele havia sido comido por feras. E o seu pai acabou acreditando que José estava morto. Só que quando Deus tem plano, Deus tem projeto, né? Deus tem uma obra, um propósito, tá certo? Podem até se levantar para impedir, podem até tentar se levantar para fazer com que isso não venha adiante. Mas Deus está à frente. Deus está à frente e Ele vai abençoar aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Então, ele não tinha contado nada a ninguém, que Deus havia posto no seu coração. Ficou apenas entre ele e os seus amigos, que ele levou junto com ele. E ele foi até ali em Jerusalém e fez ali uma inspeção. Ele começou a examinar o lugar onde ele estava ali, tá? Ele começou a examinar, olhar, né? De forma como ele recebeu a notícia, ele viu com os próprios olhos como estava o estado daquele lugar, totalmente destruído, totalmente em ruínas, apenas ali um monte de entulho. Mas Neemias estava totalmente motivado pelo Senhor a realizar aquela obra. O Senhor estava com ele, abençoando, abrindo as portas, enviando os recursos. E Neemias, ele não foi movido pelo que ele viu. Amados, nós também não podemos andar movidos pelo que vemos. A palavra do Senhor diz que devemos andar, não é por vista, mas é por fé. E foi isso que motivou o coração de Neemias. Ele viu aquele monte de entulhos, estava tudo em ruínas, tudo destruído, era muita coisa para fazer, mas ele não desistiu, ele não desanimou, ele sabia que era um grande desafio ter que reconstruir aqueles muros. E ele chegou para aqueles homens que iriam ajudar na obra, dizendo para eles: vejam a situação terrível em que estamos em Jerusalém, no verso 17 do capítulo 2. Estamos em Jerusalém, está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fique mais nesta situação humilhante. Queridos, Neemias, ele chegou para aqueles homens: vejam a situação, vejam como é que está tudo destruído, está tudo em ruínas, mas venham, vamos reconstruir, para que a gente não fique mais nessa situação humilhante. Neemias, ele também tinha algo no seu coração, ele não se contentou
simplesmente em erguer estruturas físicas, mas ele desejava também que o seu povo fosse edificado espiritualmente, porque o seu povo foi totalmente humilhado, estava em grande sofrimento. Nabucodonosor, quando destruiu ali os muros de Jerusalém e adentrou a cidade, ele matou jovens, mulheres, crianças, e os que escaparam eram os remanescentes. Ele levou como escravo para a Babilônia, para ser escravo ali na Babilônia, daqueles que restaram, que eram os remanescentes. Então Neemias, ele desejava não só reconstruir uma estrutura física. A obra do Senhor, queridos, não tem a ver com a estrutura física, não são paredes. A obra do Senhor é espiritual. Ele veio para nos dar vida plena e abundante. É para salvar, é para resgatar vidas. E é essa missão que Ele colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Amém? Amém. De resgatar vidas, de reconstruir, de edificar vidas. Não adianta a gente apenas se preocupar em levantar paredes, construir obras, quando vidas estão perecendo lá fora. Estão em ruínas, estão em pedaços, como um monte de entulho. Nós precisamos também ter essa visão voltada, querido, para o reino de Deus, cooperando com o Senhor na sua obra. Amém? Amém. Então, mesmo diante dessa situação, né, que Neemias se deparou, totalmente destrutiva e desafiadora, é possível sim, querido, reconstruir. É possível sim encontrar um novo começo. Amém? Amém. É possível sim recomeçar. Eu não sei que situação, né, ou vocês possam conhecer, eu digo vocês que possam estar passando por isso, mas alguns conhecem, até o vizinho, alguém mesmo da família. São casos de famílias que estão destruídas, que estão em ruínas, casamentos. Mas Deus, Ele é a nossa esperança. Ele está dizendo aqui que há sim esperança, há sim como reconstruir, como termos um novo começo, através de quê? Da fé. Como falamos, não é por vista, porque muitos podem dizer, não tem mais jeito não, olha aí a situação como é que está, é hoje, amanhã é do mesmo jeito, e depois também, nunca que vai mudar, vai continuar assim para o resto da vida. São essas palavras de motivação que muitos recebem, né? Mas amados, o Senhor, Ele nos deu palavra de vida. A nossa boca é para profetizar a vida sobre a vida das pessoas. Então não importa a situação, a condição que possa estar aquela pessoa em ruínas, destruída, né, espiritualmente, emocionalmente. Quantos estão passando por vales, desertos, depressão, ansiedade? Queridos, há um novo começo. Tá certo? E através da fé e da confiança em Deus. Então, Neemias obteve a resposta daqueles homens que iam ajudá-lo a construir, a reconstruir. Eles disseram o seguinte, lá no verso 17: sim, vamos começar a construção, a reconstrução. E eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Eles se encheram de coragem. Eles disseram, sim, nós vamos, estamos juntos. Para que a gente possa estar ali ajudando na reconstrução. O pastor está meio colocando aqui que a extensão do muro era de mais de 4 quilômetros de altura e 4 quilômetros de comprimento e 12 metros de altura. E a largura era 8.050 metros. 8,50 metros. A largura.
Então, amados, vamos imaginar aí a extensão que era esse grande mundo, né? Tinha que ter muita gente, né, para trabalhar nessa reconstrução. Ele tinha que contar com muita gente, mas ele contou com alguns que responderam: vamos sim, nós vamos ajudar na reconstrução. Nós estamos aqui para reconstruir os muros, né, de Jerusalém. Então, quando eles iniciaram a obra e começaram ali a reconstruir os muros, começou a se levantar a oposição. Começou a se levantar a oposição, os inimigos, tá? Esses inimigos, eles vão se levantar para nos fazer desanimar, desistir. E foi isso que aconteceu aqui, olha só, no verso 19. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos. Então eles começaram, a zombar deles, desprezando-os. Você fica imaginando alguém que possa, isso aí vai lá dar certo. Tem nem como dar certo isso aí. Olha só, como um monte de entulho. E foi isso que eles disseram, já lá no capítulo 4, né? A gente pode já até ir para lá, no capítulo 4 de Neemias, que foi a nossa leitura que a gente fez. Então, queridos, os inimigos, a oposição vai se levantar. Aquele projeto que Deus colocou no teu coração, aquele sonho. Eu tenho um sonho de me formar, de fazer isso, de fazer aquilo. Eu tenho um sonho de... Vamos só falar da questão secular, né? Vamos falar aqui também, questão ministerial, porque também existe uma distorção. Tem muitos que pensam tanto no secular, que depois que começam a estar trabalhando lá fora, se esquece de Deus e abandona Deus. Porque eu quero também lhe dizer que na função onde Deus te colocou, tá? O trabalho que Deus te deu, Ele vai usar também para a glória dEle, para o louvor dEle, a glória dEle. Então aprenda também a honrar o Senhor com o dom, com o talento que Ele te deu. Se é de ensinar, ensina, tá? É criança, é adulto, se é no louvor, enfim, que nós possamos, amados, a nossa vida, ela não gira mais em torno desse mundo, não. A gente tem que entender que nós fomos tirados desse mundo, tá? O Senhor nos resgatou, nos trouxe agora para junto dEle, para a gente servir a Ele. Agora nós temos um dono, e é Ele que vai colocar no nosso coração os seus projetos, seu propósito, seus sonhos são de Deus, para a nossa vida, para que se cumpra conforme a vontade dEle. Amém? E assim a gente possa servir na obra do Senhor, servir na casa do Senhor, tá certo? Então não se esqueçam disso. Então aqui, né, os inimigos, aqui no capítulo 14, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ele ridicularizou os judeus. Até Tobias, já no verso 3, disse o seguinte: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Né? Infelizmente, nessa oposição que se levanta, tá certo? Não é só do lado de fora, não, que estão ao nosso redor, não, porque eles estavam ao redor. Mas, infelizmente, os de dentro também se levantam com oposição diante da obra, diante do projeto que Deus plantou no nosso coração. E aí muitos vão chegar: mas pastor, será que isso vai dar certo? Mas isso aí mesmo vai dar certo. Não, pra quê, pastor? Ir com um ponto daquele tamanho, basta um pontinho ali na esquina. Nós precisamos ter visão de reino. A obra do Senhor é grande, Ele quer alargar as tendas. Então, aonde a nuvem de glória, quando se levantar e ela for, a gente vai junto. A gente precisa seguir essa direção daquilo que Deus tem para nós. Então, a gente não pode pensar pequeno, a gente tem que pensar grande. Eu
Interessante aqui que o meu esposo fala, né? Aquela frasezinha que a obra tem que ser. A obra de Deus, o tamanho da obra que está no teu coração. A obra de Deus tem que ser do tamanho. É do tamanho da obra que está no teu coração. da obra que está no teu coração. Então, se aquilo que está no teu coração é pequeno, então vai ser pequeno. Mas se for grande, com certeza, querido, Deus vai fazer coisas grandes. E foi isso que aconteceu com Neemias. Ele tinha no coração dele esse desejo. Era de fazer uma grande obra para o Senhor. De reconstruir, veja só, 4 quilômetros de comprimento das muralhas, dos muros, né? E 12 metros de altura. Imagina a largura que era também aqueles muros. Então, que Neemias, como foi que ele reagiu diante dessa oposição? E como também nós devemos reagir, querido? Neemias orou. Porque nós, como cristãos, não temos que combater o inimigo com a força do nosso braço. Tá certo? A palavra mesmo do Senhor nos ensina que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue. A gente não vai bater de frente. A gente não vai chegar no mesmo nível, né, daquela pessoa, do inimigo, da oposição. A gente se coloca diante do Senhor. E a oração do Neemias, ele não age pessoalmente contra os oponentes, mas ele invoca contra eles o agravo da parte de Deus. Então, queridos, orem. Ore, se está uma situação difícil, a oposição, o inimigo se levantou contra a tua vida, contra o projeto que Deus plantou no teu coração, a obra que está no teu coração. Ore, coloque diante do Senhor. Vai se levantar o inimigo, vai se levantar os empecilhos, mas não pare. A obra de Deus não pode parar. Amém? Amém. Então os opositores estavam furiosos com o avanço da obra. A obra não parou, eles continuaram. E eles estavam furiosos com o avanço da obra. Diz aqui já no verso 4, no capítulo 4, verso 7, né? Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Eles ficaram furiosos por causa do avanço da obra. Então eles continuaram trabalhando, realizando a obra que Deus tinha colocado no coração dele. Ele não parou. E o inimigo ficou furioso. Porque o inimigo também não para não, viu? Ele vai tentar. É uma, é duas, é três. Tá certo? Até você desistir. Então, queridos, aqui, como a gente está vendo aqui, os muros, né? O avanço da obra, o avanço da reconstrução dos muros. E os muros aqui de Jerusalém era a proteção daquela cidade. Mas foram destruídas pelo inimigo. Por quê? Porque eles encontraram brechas. Eles encontraram brechas. E esse muro aqui, queridos, representa a nossa vida. Tá? E como é que o inimigo vem para destruir a nossa vida? É quando ele encontra brecha nos teus muros. É quando ele encontra aquela pequena brechinha. Não precisa ser uma porta escancarada não, para ele entrar não. Basta uma brechinha assim. Eram aquelas rachaduras. Tá? E aí o que é que acontece? Que quando nós damos brecha para o inimigo, ele entra. E o que são essas brechas? São legalidades que você deu. Tá certo? É ali um momento em que você negligenciou a sua vida de oração. Você não ora mais. Você não lê mais a Bíblia. Você não tem mais tempo. Né? Porque agora a sua visão, a sua mente está em outras coisas. As coisas de Deus você deixou em segundo plano, ou seja, você deixou brechas para o inimigo. Deixou brechas para que o inimigo entrasse. E aí você não se apercebe, porque o inimigo ele age sutilmente. Viu? Sutilmente. Mas vamos acordar, viu? Em nome de Jesus, acorda. Em nome de Jesus, vamos acordar. Vamos prestar atenção aqui na palavra.
Não dormir não, que eu tenho certeza que eu não estou cantando canção de ninar. Né? Então vamos se atentar aqui para a palavra do Senhor, o que o Senhor tem para falar. Porque quando a gente fala de situação assim, quando a gente começa a alertar os crentes sobre isso, é isso que o inimigo faz, ele vai te fazer dormir. Ele vai te distrair. Tá certo? Então acorda. Aquilo que o Senhor está falando para você. Alerta. Vigia. O povo de Deus não está vigiando. Já não está orando, imagine vigiando. O Senhor diz: orai e vigiai, para que não caiam em tentação. Essas brechas, querida, é quando você negligencia a oração, a palavra, a sua comunhão com Deus. Você começa a negociar. Dentro de casa mesmo, não falo nem lá fora não, porque infelizmente num período como esse, já tem crente que deixar de ir para a igreja para pular o carnaval lá na praça, para ir comer lamela. Esses aí já se desviaram completamente. Não vigiaram. Aí não tinha brecha não, aí já tinha uma porta escancarada para Satanás entrar. Então, querido, é quando você negocia. Você começa a abrir ali uma coisinha, né? Principalmente coisas que vão lhe conduzir ao pecado. Ao pecado. O que é o pecado, querido, que entra? São em pequenas brechas. Tá certo? É aquilo que eu vejo na televisão, tá? Principalmente esses canais abertos, né? Quantos crentes também assistindo o tal BBB? Vendo lixo, assistindo lixo na televisão. Infelizmente, isso te edifica, querido? Não, isso está te destruindo. E aí os teus muros de proteção vão ser derrubados. Porque o inimigo está encontrando brecha. Tu está dando brecha para ele entrar. Está dando legalidade para ele fazer o que ele quer. E ele quer destruir a tua vida, a tua família, o teu casamento. Porque infelizmente são as pequenas brechas que você dá. São pensamentos suicidas. O inimigo ele age aqui no pensamento. Daqui a pouco eu vou comprar uma navalhinha ali, eu vou começar a me cortar. Porque você deu brecha. Vai orar quando o inimigo estiver botando isso no teu pensamento. Vai orar, vai clamar ao Senhor, vai jejuar. Faz que nem Neemias. Olha, eu vou ler aqui a passagem de 1 Pedro 5,8 que diz o seguinte: estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está ao redor. Esses inimigos aqui, ó, estavam só rodeando, só olhando, zombando, isso aí, ó. Mas eles vão encontrando brechas. Se você der brechas, eles vão encontrando brechas para destruir a tua vida. Crentes ouvindo música mundana, assistindo filmes que não edificam a sua vida, querido. Maratonando séries. Vai maratonar a Bíblia. Vão ler a Bíblia. Depois vão dizer: não tenho tempo. Eu não sei, não tenho coragem. Mas para estar horas a fios na frente da televisão ou do celular, a gente tem. Aí quando vem uma situação como essa, que não lhe pega-se de surpresa, o inimigo já estava lá. Há muitos anos atrás, eu era adolescente na igreja, tinha um psicólogo lá na Igreja de Cristo, um senhor. E aí, foi nesse período que os meus pais estavam em processo de separação. E isso, na minha família, né, a mim, me abalou muito. E aí eu cheguei para esse senhor, conversei com ele. Ele me explicou uma situação que eu achei bem interessante, como é que ele descreveu. Como é que uma destruição ela acontece. Ele dando um exemplo da destruição de um móvel de madeira. Ele está ali todo bonitinho.
Está no armário, está intacto, está lindo. Mas o cupim começou a entrar. Ele foi comendo devagarzinho ali, aquela madeira. Você nem se apercebeu, nem se atentou. Vai indo devagarzinho. Daqui a pouco, o armário desaba. Foi de repente que aconteceu? Não. Foi aos poucos. Foi bem devagarzinho, quando você abre uma coisinha aqui, outra coisinha por lá, né? Vê pornografia, dá uma olhadinha, né? Ai, não posso mais nem olhar por lá, nem por outro. Não. É conforme a palavra do Senhor diz. É quando olha já desejando. É quando eu olho, passo ali, eu ouço aquela música, né? Essa música aqui, aí começa já a se remexer. Por quê? Porque você sente saudade disso. Amado, nós precisamos sentir saudade de estar nos pés do Senhor. É disso que a gente precisa ter saudade. Porque muitos já abandonaram faz tempo esse lugar. É o lugar secreto, é o lugar da presença do Senhor. É onde vai te restaurar, é onde vai te fortificar, é onde vai te fortalecer. Então feche as brechas para que o inimigo não entre na tua vida, não destrua a tua casa, a tua família. Quantos ao teu redor também estão passando por alguma situação? E você, assim como Neemias, nós podemos ir até essas pessoas, querido. Porque nós temos palavra de vida eterna para ministrar essas vidas. De reconstruir. Ai, mas é muito difícil. Dá muito trabalho. Reconstruir o muro também deu trabalho. Deus não vai chamar preguiçoso, não. Eu já cantava essa musiquinha no colégio, eu era pequenininha, né? Deus não quer preguiçoso. Só não vou fazer igual a pastor, viu? Vou deixar ele fazer sozinho. E a musiquinha era o seguinte, a diretora, ela fazia as filas de cada sala, né? Desde a alfabetização até o 8º ano, que antigamente só até da alfabetização até o 8º. E aí tinha que cantar a musiquinha. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra, né? Então, queridos, a gente tem que aprender com as formigas. Vai ter com a formiga preguiçoso. Viu? Vai ter com a formiga. Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Neemias aqui, esses homens arregaçaram as mangas. Se encheram de coragem. Agora nós vamos lá. Nós vamos reconstruir os muros. Nós vamos sim edificar essa obra, esse trabalho. Nós vamos sim lutar por essa vida, reconstruir esse casamento. Nós vamos sim, estamos juntos. Eles não deram para trás, não. Eles foram. Se juntaram realmente para que a obra do Senhor, ela avançasse. E foi pelo fato dela estar avançando que os inimigos se enfureceram ainda mais. E eles não desistiram, queridos. Neemias aqui, olha só no verso 9. Qual foi a atitude de Neemias? Ainda no capítulo 4. Diz assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Viu? Olha só. Eles oraram a Deus. Ou seja, é só orar? Não. A gente ora e vigia. Vamos mais uma vez dizer aí. Ora e vigia. Diga aí para o seu irmão do seu lado. Ora e vigia. Irmão, ora, irmão. Vigia. Para que não caia em tentação. O inimigo, ele está tentando. E ele não vai parar de tentar. Porque o propósito dele é destruir a obra do Senhor. É aquilo que ele plantou no teu coração. O projeto de Deus.
E estava avançando. Mas eles não pararam. Eles continuaram a obra do Senhor. E era grande. Era muita coisa ainda para fazer. Tá certo? E desde o começo da obra, Neemias enfrentou muita perseguição. Foi desde o começo da obra. De pessoas, da oposição, dos de dentro, dos de fora, né? Cercado de todos os lados. Tá? Mas, como aquela canção, né? Perseguidos, mas não abatidos, né? Perseguidos, mas não abandonados. Então a gente não pode, queridos, baixar a guarda. O inimigo, ele não vai desistir, mas a gente não pode baixar a guarda. Eles tentaram de todas as maneiras intimidar Neemias e fazer com que ele parasse a obra. E aí diz aqui, no verso 11, os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. E Neemias, ele se posicionou. Ele posicionou também aqueles que estavam com ele, né, e disse para eles, lá no verso 14, na parte B: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem. Foi isso que Neemias se posicionaram. Não tenham medo deles. Vamos lutar. Nosso Deus lutará por nós. Então, também alguns lá do povo judeu, né, que moravam lá próximo, souberam dos planos do inimigo. E aí, quando eles souberam também que foi descoberto, então foram frustrados seus planos. Tá? Seus planos foram frustrados. E eles continuaram a obra do Senhor. Eles continuaram avançando na obra do Senhor. No capítulo 6, vamos lá para o capítulo 6. Aqui fala da tentativa, não sei como é que fala aí no de você, a tentativa de intimidação. Né? Então diz aqui no capítulo 6, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma. Olha só, a diferença aqui lá no verso 7 do capítulo 4, né? Que diz o seguinte: eles souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Estavam sendo, ainda não tinham sido todas fechadas. Estavam sendo fechadas. E lá no capítulo 6, aqui diz que quando eles souberam que haviam reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, tá? Nenhuma brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Então o inimigo, amado, ele não se cansa. Viu? É até um tempo oportuno. Ele vai tentar um dia, ele vai tentar no segundo dia, né? Não sei se vocês se lembram de Senaqueribe. Aliás, eu vou aqui usar outro exemplo. Do gigante, Golias, né? Ele ficou por quantos dias ali? Falando com o povo. Desafiando o povo. E todos estavam ali com medo, com muito medo. Foram 40 dias. O gigante desafiando o povo. Quem é que vem lutar? Quem de vocês aí que vai me enfrentar? Né? Então é isso que o inimigo, ele faz. Porque ele vai agir aqui, ó. O nosso psicológico, a nossa mente, para tentar nos enfraquecer. Ele vai nos dizer que nós não somos capazes, que nós não podemos, né? Não, tu não vai conseguir.
conseguir não. É pouca gente que está aí contigo para fazer essa obra. É pouquinho. Tu tem pouco recurso. Tu não tem mais nem força. O povo radão e desanimado. E aí quando você começa a dar ouvido ali ao inimigo, tá certo? O inimigo ele vai entrando na sua mente. Ele vai trabalhando aqui, vai te enfraquecendo aqui. E você começa a acreditar nas mentiras do inimigo, mais do que nas verdades que Deus fala para você. Que você pode, como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Tá certo, querido? Nós precisamos aprender a declarar as verdades da palavra do Senhor. E era isso que Neemias, ele falava para o povo. Não acredite neles. Não ouça o que eles estão falando. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem. Nosso Deus lutará por nós. Então Neemias estava lá. A contra-informação. Não acredite. Não ouçam. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Mas, infelizmente, querido, quando a gente não usa as armaduras de Deus, o capacete da salvação, estamos totalmente vulneráveis. O inimigo ele vai achar uma brecha para poder te atacar. E foi isso que aconteceu lá com o rei Acabe. Vocês se lembram dessa história? Acabe, ele foi para uma guerra e ele foi disfarçado. Ele não foi com as suas vestes reais, porque ele não queria ser reconhecido pelo inimigo. Mas aí um dos guerreiros do inimigo, que ia, né, contra eles, um lá foi e lançou uma flecha ao acaso. E essa flecha foi exatamente numa brecha da armadura de Acabe, que matou ele. E foi o fim da vida dele. Então, querido, se tem brecha na tua armadura, começa aí, né, pedir ao Senhor, fecha as brechas. Fecha as brechas para que o inimigo não encontre, não lance os seus dardos inflamados para vir contra a tua vida. Peça ao Senhor, Pai, me reveste com as tuas armaduras espirituais. As armaduras são espirituais, as nossas armaduras, né, em Deus são espirituais, querido. Porque essa guerra é espiritual. Não é contra a carne, não é contra o sangue. É principado, é potestade. Vai se levantar aqueles que são usados pelo inimigo para nos atingir, para nos atacar. Mas precisamos nos revestir. E estarmos municiados de quê? Da palavra. Da palavra de Deus. Então no verso 9... aqui do capítulo 6, diz assim, vou ler aqui só alguns versículos antes, já no verso 2 do capítulo 6. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Verso 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Foi isso que eles pensaram. Eles estão enfraquecidos. Porque o inimigo ele tem várias estratégias. Ele pode não conseguir de uma forma, mas ele vai tentar de outra. Viu? Então não baixa a guarda não. Continua orando. Continua vigiando e continua fechando as brechas para que Satanás não entre. Amém, igreja? Amém. Vocês estão aqui comigo, amém? Amém. Estão acordados? Estão vigiando? Oh, glória. E aí Neemias disse o seguinte: eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Amados, quando o inimigo ele começa a enfraquecer a nossa mente, você já não consegue pensar, você já fica ali, deixa o coração se inchar, né? É ofensas, é ira, falta de perdão. São essas brechas que nós damos para o inimigo. Ele vai enfraquecendo você, ele vai minando as tuas forças, ele vai afetando o teu psicológico, ele vai te enfraquecendo. Mas Neemias orou: Senhor, fortalece as minhas mãos, porque ele queria continuar ali fazendo a obra do Senhor, né? Firme ali fazendo a obra do Senhor.
amados, precisamos vigiar, estar atentos contra o que o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele está procurando uma brecha. Uma brechinha apenas. Eu não sei, você também pode até nem saber. Ou até sabe, tem a consciência. Então, queridos, feche as brechas o quanto antes, para que Satanás ele não venha e destrua a tua casa e a tua família, os projetos que ele plantou no teu coração. Neemias então continua a obra, tá? Já aqui no verso 15, o término da construção, da reconstrução. No verso 15 diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Olha só, queridos. Em 52 dias, os muros foram reconstruídos. Foi num tempo recorde. Amados, isso aqui é recorde de Deus mesmo. É algo sobrenatural. Diante de tudo que Neemias passou e enfrentou, mas ele continuou focado na obra. Então, queridos, não tira o teu foco daquilo que Deus está colocando no teu coração para você fazer. Viu? Continua fazendo a obra do Senhor. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás também, porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Se Deus tem uma obra para ti, para a tua vida, e você já colocou a mão no arado, meu irmão, agora não é hora de desistir. Você já está no meio do caminho. Continua avançando, continua focado, continua prosseguindo no projeto, naquilo que Deus plantou no teu coração. E quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Aleluia! Aleluia, porque essa obra não era humana. A obra que Deus tem no teu coração, você pode dizer: Senhor, é maior do que eu não consigo fazer. Mas Deus vai levantar aqueles que vão te ajudar a fazer essa obra. E se Ele plantou esse projeto no teu coração, não sai espalhando para todo mundo, não. Tu só conta para aqueles que realmente vai contigo e que vão estar do teu lado até o fim. Amém? E que vão dizer para ti: vamos. Se encheram de coragem e disseram: vamos reconstruir, porque esse é um bom projeto. Era um projeto do Senhor. Foi o que Deus plantou no coração. Então nós estamos aqui diante de uma grande obra. A obra Deus já começou na minha vida, Deus já começou na sua vida. E a boa obra que Deus começa, Ele completa. É até o fim. Amém? Amém. É até o fim, queridos. Tudo que Deus faz é completo, é perfeito, é maravilhoso. E a obra que Ele tem para fazer na tua vida são coisas que você nem imagina. Então não pare no meio do caminho. Continue buscando ao Senhor, orando, vigiando. Amém? Amém. Fechando as brechas. Não deixe que o inimigo encontre, ache essas brechas, dando a ele legalidade. Ore, vigie, coloque diante do Senhor e prossiga adiante, porque o Senhor, Ele vai fortalecer as tuas mãos para que você continue essa boa obra que Ele tem para realizar na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, é nos teus projetos, é no teu trabalho, é na tua casa, é aonde o Senhor te plantar. Aleluia. É aonde o Senhor te colocar, é ali que Deus, Ele tem uma grande obra na tua vida. Então deixa o Senhor te usar para fazer essa obra completa na sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja. Né? Amém. Glória a Deus.
dizer assim. Interessante, né? Mas amém, eu tô só brincando, mas show. Diante dessa ministração, eu me lembro, amados, porque na vida do crente a gente esquece que